Bom dia, nono ano. Chegamos à metade do ano, estamos finalizando o segundo bimestre. Logo teremos nossa prova. Na semana que vem, darei maiores instruções de como será, como vocês deverão estudar também. Preparem-se para a aula de hoje, abram a mente e o coração e vamos em frente. E aí? Tentei tudo que fiz da outra vez e deu certo, mas não tive sorte. Eu não consegui entubá-lo. A barriga continua inchada. Tem a cirurgia, mas... Ele não está tão forte, né? Achei esse daqui o melhor. Qual deles? Ah, das mangas. É. Alô? Oi, sou eu. Então... É o intestino de novo, amor. Poderiam fazer a cirurgia, mas... Eu sei. Você quer que eu vá até aí? Não, eu acho melhor você ficar com as crianças. Sabe, estar com elas, que eu vou... Eu te amo, John. Eu também te amo. Oi, Eu vou dar um tempo para você. tá bom. Estou ali fora se Tudo precisar bem, de alguma obrigado, coisa. hein? Olha o que eu trouxe pra você. Lembra disso? Foi a Colleen que mandou. Lembra, Marley? Lembra que arrancou a orelha? É difícil lembrar tudo que você comeu, não é? Começa a ficar tudo confuso. Tá cansado, né? Não precisa fazer nada. Não está com a mesma energia de sempre. Lembra que a gente sempre falava como você era chato? Que era o pior cachorro do mundo? Não acredite, Marley. Não acredite nem por um minuto, porque não encontraríamos um cachorro melhor. O que tornava você um cachorro tão genial é que você nos amava todos os dias, de qualquer maneira. E isso era uma coisa incrível. Sabe quanto amamos você? Nós te amamos demais. Amamos você mais do que tudo. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu quero que lembre que é um ótimo cachorro, Marley. Você é um ótimo cachorro. Ele não vai sentir nada, ele irá em paz. Está pronto? É, estamos prontos. Tudo bem.
Na aula de hoje, falaremos sobre a filosofia e a morte. Como a filosofia enxerga a morte. A filosofia tem muitos ensinamentos sobre a morte. Esse tema tão amedrontador e instigante, interessante. Um dos gêneros literários que mais faz sucesso é o suspense, que sempre envolve mortes e mistérios. No cinema, as películas de terror e investigação policial nos mantêm hipnotizados nas tramas de assassinatos. Quem morreu, quem matou, como, quando, onde, por quê? Em muitos países, a morte é tratada com apelidos, como se a palavra usada pudesse suavizar a única experiência pela qual todos os seres humanos têm a certeza de que irão experimentar. Expressões como passou dessa para melhor, bateu as botas, não está mais entre nós, ou o uso do verbo falecer no lugar de morrer, entre outras, são tentativas usadas por muitas pessoas para evitar falar da indesejada morte. No México, por exemplo, El Día de los Muertos é um dia de celebração. Os mexicanos vão para os cemitérios e levam bebidas e comidas, que eram as preferidas do morto, para celebrar junto com ele os momentos compartilhados em vida. Famílias inteiras se reúnem em torno dos túmulos, cantam e tocam as músicas preferidas daquele que se foi. É um momento de união e celebração que garante a melhor forma de homenagear quem se foi e consolar aqueles que ficaram, mantendo vivas as memórias do defunto. Mas e para a filosofia? O que é a morte? Schopenhauer, um dos mais ilustres pensadores alemães do século XIX, afirmava que a morte é a musa da filosofia. Um parênteses. Você sabe o que é musa? Se não souber, pause o vídeo, pesquise rapidinho o que significa e volte à aula. Sócrates, o pai da filosofia, definiu a filosofia como a preparação para a morte. Ao debruçar-se sobre a questão da morte, os filósofos entendem que sem a morte, a própria vida não tem sentido. Platão, discípulo mais ilustre de Sócrates, disse que o homem não deve ver a morte como um acontecimento terrível, tampouco viver como se fosse um ser dotado de imortalidade. Ou seja, o homem deve saber que a morte existe, mas não deve ficar paralisado com a ideia. Deve mover-se em direção à vida. Além de suas próprias ideias, Platão escreveu toda a história de Sócrates, que era seu mestre. Quando Sócrates decidiu não renunciar, não abrir mão de suas ideias e ensinamentos, foi condenado à morte. Deveria beber um veneno mortal, a cicuta, um chá feito a partir de uma planta, que paralisa o corpo aos poucos. Primeiro são paralisados os movimentos, depois os órgãos internos, até parar o coração. Há quem diga que é uma morte indolor, um grande sono. Momentos antes de tomar o veneno, Sócrates teria dito: enquanto eu puder respirar e pensar, jamais deixarei de praticar a filosofia, de buscar a verdade e de ajudar todos os que cruzam meus caminhos a buscá-la também. Epicuro, que viveu antes de Cristo, acreditava que o princípio da vida feliz era controlar nossos instintos e impulsos. Epicuro foi um dos criadores da corrente filosófica conhecida como estoicismo, que pregava que devemos ter uma vida simples, com um consumo consciente, usando o mínimo dos recursos naturais. Essa teoria veio muito antes do que se chama hoje de minimalismo. Para os estoicos,
corpo e alma devem estar equilibrados através do uso da razão com moderação. Ou seja, nada deve ser feito, pensado ou consumido em exagero. Um dos grandes méritos de Epicuro foi ter contribuído para libertar as pessoas do medo, sobretudo do medo da morte. Ao considerar o fim da vida como um processo natural, inevitável, o filósofo dizia: a morte é uma caixinha de surpresas. Enquanto eu existo, ela não existe. E quando ela existe, eu já não existo. Schopenhauer considerava a morte como a chave para entender a filosofia. Enquanto a filosofia permanece desconhecida, o homem vive de forma tranquila. Ao entender o significado da vida, é que o homem passa a ter medo da morte, pois adquire consciência de que um dia o seu corpo terá fim. Não o seu espírito, só o seu corpo. Já os animais vivem sem conhecimento verdadeiro da morte. Por isso, os animais não temem a morte. Para outro grande filósofo, Nietzsche, o homem vivencia a morte de dois modos: de forma covarde ou de forma voluntária. A morte covarde pode ser definida como a experiência da morte, como um acaso, inesperada e incontrolável, sem que possamos fazer nada para impedi-la. Já a morte voluntária é aquela em que o sujeito tem consciência de que viveu tudo o que pôde, que durante a vida teve experiências válidas, teve família, trabalho, amigos, dores e sofrimentos, alegrias e amores. Esse sujeito sabe, é consciente de sua própria existência, e ainda que não possa fazer nada para impedir a morte, sabe que houve vida em seu tempo na Terra. Outro filósofo, chamado Heidegger, defendia que o homem estaria ligado ao seu passado, de modo que todo ser vivo caminha naturalmente para a morte. Os conceitos de preocupação, angústia e culpa estão presentes em todos os seres humanos. Para ele, o jeito do homem se livrar desses males seria saltar para dentro de si mesmo, o que é uma metáfora, fugindo assim de sua condição comum, buscando o seu eu verdadeiro, ou seja, conhecer a si mesmo. Essa seria, para Heidegger, a melhor forma de enfrentar a morte. O último filósofo de hoje, Michel de Montaigne, disse que há duas formas de olhar para a morte: estudando-a e investigando-a. Assim, estudar a morte, investigar suas causas, levaria o homem a compreender a morte e, portanto, não temê-la, já que temos medo do que não conhecemos, do desconhecido. Você não teme amar alguém. Você teme é não ser correspondido nesse amor, nem saber se a pessoa amada gosta mesmo de você. Nós não temos medo do avião cair. Nosso medo é saber se vamos sobreviver. E como será quando o avião bater no chão? Ou seja, temos medo do desconhecido, do que não temos controle. Assim como você não tem medo de tirar nota baixa. O seu medo é não saber qual será a reação dos seus pais. Montaigne dizia que pensar sobre a morte é pensar sobre a liberdade. Para alguns, a morte é a mais horrível das coisas horríveis. Para outros,
O que mais poderia acabar com o sofrimento dessa vida, senão a morte? Na teoria dele, aqueles que não temem a morte são mais felizes. Enquanto alguns esperam a morte, trêmulos e apavorados, outros suportam-na mais facilmente do que a vida, pois compreendem o que a morte é, podendo assim se concentrar em viver. Um exemplo prático. Ao soltar pipa, você sabe que não deve usar cerol nem empinar seu papagaio perto da rede elétrica. Compreendendo e respeitando isso, você vai se concentrar na alegria de soltar a pipa, na subida com uma pequena corrida, no prazer de vê-la lá no alto, balançando ao vento, toda colorida, dando toda a linha ao carretel. E quando chegar a hora, você vai recolher toda a linha, sabendo que a brincadeira acabou, que chegou a hora de ir para casa. Por isso, caro aluno, deixo aqui o meu conselho. Não tema a morte. Concentre-se na vida, em tudo o que você pode e deve fazer, nas coisas que quer aprender, nos lugares que quer conhecer, em se tornar alguém melhor, mais feliz, mais próspero, mais saudável de mente e corpo. Viva! Viva o agora, pois é o único momento e é uma bênção até no nome. Se chama presente. Desde a pré-história da humanidade, o nascimento das religiões simbolizava a busca por respostas para questões da existência que o homem não conseguia compreender. O fim da vida, tanto como o surgimento dela, é um dos fatores mais fortes na origem da crença do ser humano em uma força superior. Independente da crença de cada um, a morte sempre será a batalha entre nosso instinto de sobrevivência e o fim natural do ciclo da vida. As religiões sempre estiveram intimamente ligadas com a curiosidade do ser humano em relação à morte. O que vem depois do fim? As religiões cristãs, apesar de serem todas baseadas na fé em Cristo, divergem na visão sobre o que nos espera na vida após a morte. O mesmo Cristo, uma mesma Bíblia, interpretações diferentes. Nós temos a morte como uma doutrina, nós chamamos a imortalidade da alma, onde nós não cremos, de acordo com a Bíblia, de que aconteça algo com a pessoa depois que ela morre. Nós cremos que depois que a pessoa venha a morrer, ela está, segundo Jesus disse, descansando. E essas pessoas que morreram, não importa o que ela fez na vida, se ela professava alguma religião ou não, elas ressuscitarão um dia. Aqueles que ressuscitam após a volta de Jesus, mas que não aceitaram Jesus como seu Salvador, não tiveram interesse de receber a vida eterna, então agora vão passar pela segunda morte. Só que agora as consequências delas são mais drásticas que a primeira. A pessoa nunca mais vai voltar a existir. O Espiritismo, que surgiu oficialmente no final do século XIX, é a doutrina religiosa cristã mais peculiar no cristianismo popular. Ao lado do Evangelho de Jesus Cristo, está a ciência tentando provar a existência do espírito habitando o corpo humano. Um grande recado que a doutrina espírita trouxe para o mundo é que ela matou a morte. A morte não existe, porque o espírito é eterno. Da mesma forma que nós estamos aqui, uns têm um conhecimento de uma certa coisa, outros têm outro, tem um nível de evolução, nível de entendimento das coisas. Na hora que você desencarna, você também vai continuar com esse mesmo nível. Não é porque você desencarnou, que você não foi uma boa pessoa, que você vai direto para o inferno. Ou porque você foi mais ou menos, foi uma pessoa boa, vai direto para o céu. Não, você vai continuar seguindo a tua vida. A relação do divino com a morte na perspectiva das doutrinas pagãs não é muito diferente. Na corrente budista de Nichiren Daishonin, morrer é apenas o fim de um ciclo de elevação espiritual. O budismo entende a vida como uma coisa eterna, a eternidade da vida, contínua. E que nós temos uma missão e que nós retornamos para cumprir essa missão. E o que nós trazemos da vida anterior é o que nós chamamos de karma. Né? Karma é igual a ação, né? Então a vida é composta de um registro dessas ações, sendo positivas ou negativas, né? Elas regem a nossa vida. Então a pessoa entra em estado latente no período da morte e quando ela retorna,
é como se ela desse continuidade àquela existência anterior. Em religiões pagãs, como o Candomblé e a Wicca, que remontam ao início da civilização, a forma como se vive e morre está relacionada com o modo que as pessoas desfrutam de sua existência. A Wicca hoje, assim como muitas das vertentes do neopaganismo, são doutrinas reencarnacionistas, né? Acreditam na reencarnação. O paganismo ele acredita, diferente do espiritismo, né, da filosofia kardecista, que o conceito de reencarnação ele não é evolutivo, né? A alma ela volta à vida, mas não como de forma ascensão, de forma de crescimento. A Wicca não acredita em julgamento, né? A visão do paganismo não acredita, porque o julgamento pós-morte daquele Deus que está lá sentado no trono de ouro do céu, que está lá julgando, né? É uma figura, é uma divindade pertencente propriamente à cultura judaico-cristã. A Wicca e o paganismo, como vem a romper com esse tipo de visão de mundo, não acredita nesses princípios. Acredita que o ser humano tem a liberdade de escolher aquilo que ele quer e que ele pode escolher aquilo que é certo. Vida não é sofrimento, vida não é dor. Nós não resgatamos karmas de vidas passadas, né? Tudo que acontece nessa vida fica nessa vida, e tudo que foi planejado para esta vida é para esta vida. Essas mesmas ideologias religiosas que acreditam na evolução, elas acreditam também que a Terra é um lugar de sofrimento, de dor e de sofrimento. Então, claro, tu não quer mais voltar para um lugar de dor e sofrimento. Para que isso não aconteça, tu precisa evoluir fazendo ou tendo comportamentos que se acredita ser os mais corretos. E assim tu nunca mais reencarna, não precisa mais passar pela dor e sofrimento. Para nós não. A vida é boa. É bom nós estarmos aqui no meio de nossos familiares, de nossos amigos, das pessoas que conhecemos e das que vamos conhecer. Então a gente quer sempre voltar para cá. Na verdade, a morte ela não é um fim da vida, né? A vida ela se prolonga após a morte. A morte, na verdade, é o fim deste ciclo, é o fim deste ciclo. Com um ou vários deuses, paraíso, inferno, julgamento divino, ressurreição, são todas constantes na busca das religiões por respostas do outro lado da vida. O que diferencia de fato a crença de cada uma delas é a forma como se vive acreditando que a morte não é o fim.